Doutor Alcindo, que é médico e atual vice-prefeito de Bom Jesus, já foi prefeito por 2 mandatos. Doutor Alcindo, nós estamos vivendo na época mais quente do ano. Bom Jesus já foi uma cidade considerada a mais quente do Brasil. Quais os problemas de saúde essa época pode trazer à população? Em relação ao que você me perguntou diretamente, Nadilson, é muito importante que a população de Bom Jesus, na nossa região, saiba que o calor em excesso pode trazer danos à saúde, né? O dano principal e mais evidente é a desidratação. A desidratação que pode levar, por exemplo, a queda de pressão arterial, pode levar a episódios de desmaio, de tontura, de síncope, como a gente chama no linguajar médico, que é uma tontura seguida de desmaio. Pode levar também a problemas de pele, ressecamento de pele, desidratação da pele mesmo em si, vermelhidão em algumas partes da pele. Pode levar a urinas concentradas e a principal medida é a hidratação. Hidratar-se. Hoje, antes a gente orientava 2 litros de água por dia, hoje a gente aumentou essa meta para 3 litros de água dia, né? Que dá mais ou menos, de ordem prática, dá mais ou menos um copo de 200 ml por hora. Enquanto você estiver acordado nas suas atividades do dia a dia, estudo ou atividades de trabalho, né? Atividades laborais, você tomar um copo americano daquele. O copo americano daquele tem 200 ml, né? Se ao final do dia você tiver ingerido vários desses copos, 10, 15, você chega a uma meta de 2 litros, 3 litros por dia, que é o que a gente está indicando numa situação de calor intenso como esse nosso. Então, acredito que essa mensagem é de extrema importância, porque o calor excessivo que nós vivemos na nossa região, sobretudo nesse período que antecede o inverno, né, o chamado famoso BR-obrose, é um calor que pode levar danos na saúde. Então, a hidratação permanente, a hidratação da pele também, quando você for se expor ao sol, o protetor solar como fator de proteção solar, no mínimo de 30, né? Tem vários fatores, tem várias graduações de proteção solar nos protetores, chama FPS, tem lá escrito no rótulo, e um mínimo de 30, né? Sendo que a gente indica que se a pessoa puder adquirir de FPS com gradações maiores, para que haja proteção contra o calor. O calor, o excesso de sol e o calor pode levar a doenças da pele, de pele como câncer de pele, não o calor em si, mas a incidência de raios solares intensos como são esses nossos aqui na nossa região. Doutor Alcindo, o senhor já tem atendido pacientes já com sintomas causados por essa elevação da temperatura? Sim, muitos pacientes que apresentando mal-estar generalizado, por exemplo, que não tem uma causa fixa e identificável. A pessoa que tem a saúde em dias, é rígida, é saudável, começa a apresentar mal-estar, diminuição da produção no trabalho, da produtividade no trabalho. O estudante diminui a produtividade e a capacidade de aprendizado. E eu quero dizer aqui, Nadilson, que o excesso de calor ele faz mal a todos, mas em especial a 2 faixas etárias, a faixa etária idosa e a faixa etária pediátrica, né? Então, os 2 extremos da vida, o idoso e a criança, são atingidos de forma mais intensa pelo excesso, pelas ondas de calor excessiva que passam por nossa região nesse período. Então, eu tenho atendido muito, fazendo meus ultrassons aqui, eu sou médico ultrassonografista, e eu vejo a maior incidência de cálculos renais, e eu acho, nesse período, que inclusive está ligado à desidratação das pessoas. As pessoas, por esse excesso de calor, ocorre desidratação sem que haja percepção. Aquela sudorese, aquele suor que não é o suor que escorre, vamos dizer assim. E aquilo ali faz o homem, a mulher perder líquido, perder água, perder a hidratação do corpo. E não reposta, se você não repor, através da hidratação de 2, 3 litros de água por dia, acaba que você concentra a urina, por exemplo, e leva à formação de cálculos de pedra. É uma das consequências que a gente pode dizer. Doutor Alcindo, quem não tem conhecimento técnico mínimo pode ligar uma coisa à outra. Nós tivemos aqui no município de Bom Jesus, no período de uma semana, 2 pessoas jovens, aparentemente saudáveis, que vieram a óbito após infarto. E as pessoas
começam a comentar, a ligar, é o calor, é a alta temperatura. Quem não tem conhecimento técnico mínimo, realmente surgem essas dúvidas. Tem alguma relação, ou o senhor não teve contato com esses casos? O que é que o senhor pode dizer com relação a esses 2 episódios que nos deixaram muito tristes realmente? Pessoas jovens conhecidas em Bom Jesus que infelizmente partiram de um infarto fulminante. É verdade, uma delas eu conheço bastante, que é a Adriane, esteve aqui há tempos atrás comigo fazendo ultrassom gestacional e é parente minha, filha de uma prima querida e de um amigo também, que é o Salói, a Leila, e ela, primeiro é preciso dizer que não dá, eu não sei se, a gente não sabe se exatamente foi isso que aconteceu, se a causa-morte dessas 2 mulheres foi exatamente o infarto. Os relatos dão conta de algo parecido, mas só que a gente não vai, dificilmente se tem certeza, é impossível ter certeza, a não ser que se fizesse um estudo nos corpos, o que não foi feito e nem vai se fazer, vai ficar sempre no campo das probabilidades, das possibilidades, né? Mas ainda que essas possibilidades sejam reais, que tenha havido infartos fulminantes nessas 2 mulheres, uma de 30 e poucos anos, outra de 20 e poucos anos, né? A gente não pode diretamente ligar o calor como fator causal, como fator determinante desses eventos cardiovasculares, né? O infarto, bem, tem aumentado bastante no Brasil o infarto em jovens, né? Cerca de 13% nos últimos anos aumentou o infarto de jovens entre 20 e 39 anos. É um aumento muito considerável. A gente sabe por estudos que o infarto em gente mais jovem, pessoas mais jovens, ele é mais agressivo, ele é mais intenso, ainda não se sabe porquê, mas é mais intenso do que em adultos, mais maduros, vamos dizer assim. E ele tem aumentado. As causas ainda estão sendo estudadas, mas basicamente o infarto acontece quando existe alguma predisposição, seja quando a pessoa é hipertenso, cada vez mais jovens hipertensos, eu tenho visto aqui no consultório, diabéticos, cada vez mais diabéticos, que antes era 40, 50, 60 anos, hoje com 30, a gente vê diabéticos, vê hipertensos com 30 anos, que não viam muito antes. Então são fatores que levam para o infarto. A obesidade, Nadilson, está aumentando muito, e aqui a minha recomendação para seus telespectadores, para seus ouvintes, para as pessoas que acompanham o seu programa e para todos nós, né? Controle de peso, atividade física, dieta mais equilibrada. Então, a obesidade que é uma epidemia nos Estados Unidos, está cada vez mais aumentando no meio de nós. As pessoas mais sedentárias, ficando mais em casa, sem praticar alguma atividade física, se alimentando mal, exatamente. Então, se você pegar atividade física inadequada, alimentação inadequada, você leva à obesidade, e a obesidade aumenta o risco de infarto. Os estresses também, Adilson, a vida nossa anda muito complicada. Esses 2 anos que o mundo foi sequestrado por essa pandemia, em que a gente se isolou dos entes queridos, que nós perdemos entes queridos, eu, você, todos nós, João Filho que está aqui, e você que está nos vendo e ouvindo, perdeu um amigo, perdeu parente, como eu também, e isso aumentou o nível de estresse do mundo, de uma maneira geral, a ansiedade, a depressão, os problemas da alma, aumentaram nos consultórios, nas casas, nas nossas vidas, e isso também não deixa de ser um fator que aumente o risco. Então, o calor em si, como causa primordial de um infarto, não dá para fazer essa ligação, né? Mas outras causas certamente houveram para que, se realmente foi essa a causa da morte dessas 2 pessoas, que causou muita comoção aqui na nossa cidade e dores nos familiares, se realmente aconteceu, elas tiveram outras sequências de eventos que podem ter levado a isso. É interessante a gente trazer esse tema também, que apesar de ter causado essa comoção, além de causar essa comoção, muito sofrimento, também surgem esses comentários. E é bom a gente trazer um pouco mais de clareza, né? O que pode ou não, porque o calor é ruim, você já falou aqui alguns cuidados que devem ter, mas é algo tratável, não é algo que você se hidratando, você se prevenindo do calor,
dos raios solares, você consegue sim passar por esse período aqui com menos danos. É verdade, é verdade. Assim. Doutor Alcindo que também é médico, que é político, é futebolista também. Gosto. Sabendo que é bom de bola. Não, nem tanto. Vamos agora passar para o campo da política. O Doutor Alcindo já foi prefeito em 2 mandatos. Hoje é atual vice-prefeito, ao lado do prefeito Nestor Elvas. Como é que o senhor avalia esses primeiros 10 meses de gestão, o qual o senhor faz parte e é bem ativo na gestão? Eu vejo com muita felicidade a desenvoltura do Nestor na gestão pública do município de Bom Jesus. Eu digo para ele e digo para algumas pessoas ligadas que eu nunca me enganei. Eu nunca deixei de acreditar na capacidade dele. Quando eu via o trabalho que ele fez como presidente da Câmara, via o comportamento pessoal dele, antes até da gente ter essa relação política, a relação que hoje a gente tem de amizade. Via o Nestor extremamente responsável, preocupado, não via malfeitos dele, atos que manchassem a biografia dele. É uma pessoa jovem, claro que ele tem os defeitos da inexperiência, que o tempo está cada vez mais levando ele a amadurecer e ele ficar cada vez mais seguro do papel dele, mas é uma grande liderança jovem que Bom Jesus ganha, e eu não me arrependi de ter apoiado ele, de ter lutado pela vitória dele, e vejo que ele trata com muita responsabilidade a gestão pública municipal, trata com muita responsabilidade a municipalidade de Bom Jesus. Não vejo em nenhum momento, Nadilson, nesses 10 meses, nesse 1 ano que a gente tem essa relação de amizade, relação política, não estou com nenhuma intenção de amolecar, de estuprar os cofres de Bom Jesus, de tornar a cidade um deserto de ideias e de ações. Ele e aqui eu digo porque eu constato isso. O Nestor é hiperativo, né? É muito hiperativo, mas ele é quase às 24 horas do dia pensando em trazer alguma solução, alguma benfeitoria para a cidade. Seja de pequenas paradas de ônibus, como a que ele vai construir ali no bairro, no residencial Gilson Coelho, ou para os mototáxis, seja de banheiros públicos, como o que ele vai fazer ali no Bar da Praça, ali na Praça Marcos Aurélio, seja de grandes obras, como essa iluminação pública, e esse programa que nós, construindo juntos o plano de governo, nós colocamos que era um projeto do meu plano de governo anterior, que a gente não venceu a eleição de 2016, mas é o projeto Cidade Guardiã. Ele iluminou a cidade toda e agora vai começar a colocar câmeras de monitoramento para aumentar a segurança pública da nossa cidade. Seja dessa luta que é conjunta nossa para trazer para reformar a rodoviária de Bom Jesus, né? A gente lutou junto com a deputada Margarete Coelho numa obra que vai consumir em torno de 2 milhões de reais, dos quais a metade já está em conta e ele já está correndo através do processo licitatório. Se ele pudesse ajudaria todo mundo, não pode, porque é humanamente possível você conseguir ajudar a todos. Está sempre atendendo bem as pessoas, você não vê o Nestor distratando ninguém, humildemente ele atende as pessoas da melhor forma possível, e eu vejo muita bondade, boa intenção, e vejo muitas boas ações, extremamente bem articulado em Teresina, apesar de jovem, extremamente bem articulado em Teresina e em Brasília, e essa boa articulação dele em Teresina e Brasília possibilitou ele conseguir muitas verbas que Bom Jesus ganhará aí no correr dos anos. Tem uma administração muito equilibrada financeiramente, junto com sua equipe, né? Uma equipe de secretários que está cada vez mais azeitada, cada vez mais organizada, e com as finanças da cidade em dias, e com muita responsabilidade, muita estabilidade financeira na Prefeitura de Bom Jesus, e fazendo obras pequenas, grandes, médias, sem parar nesses 10 meses. E a população de Bom Jesus, pelo que eu sinto e vejo, reconhecendo bem esse trabalho dele, e aí é Bom Jesus que ganha, né? Bom Jesus precisa sempre estar renovando suas lideranças, e a gente apresenta para Bom Jesus uma liderança jovem, renovada, muito bem intencionada e muito qualificada, que é o Nestor. Particularmente eu estou muito feliz e orgulhoso do trabalho que ele vem desenvolvendo em Bom Jesus, e no que eu estou podendo, no que eu posso, e a gente está sempre conversando, articulando e alinhando os pensamentos. Eu estou ajudando, e é o meu papel ajudar, até porque, como você disse, eu tenho um papel de médico, mas tenho um papel
de político, de cidadão aqui em Bom Jesus, e eu não me eximo de desempenhar esse papel no que tange a necessidade da gente ajudar Bom Jesus, né? Então, as expectativas para o futuro são as melhores, né? Com tantos projetos já garantidos, alguns em andamentos e outros já sendo preparados para serem buscados. É verdade. O processo licitatório, por exemplo, da rodoviária, o Nestor apresentou recentemente o projeto da rodoviária, belíssimo projeto arquitetônico. Tem os projetos de mais uma creche, que deve ser uma creche, e ele está sendo feito um balanço financeiro. Me parece que uma creche e 2 escolas, né, para Bom Jesus para o próximo ano. Tem a unidade de saúde lá do Gilson Coelho, tem outra unidade de saúde que provavelmente será feito em uma das localidades da zona rural de Bom Jesus, ainda não vou adiantar. Tem pavimentação para a zona rural de Bom Jesus, tem um intenso trabalho de conserto das estradas que ele está levando para toda a cidade da zona rural. Tem um novo autocompactante, que é aquele carro de coleta de lixo na cidade de Bom Jesus, que deve chegar até o final do ano, e possivelmente uma nova patrol, né, uma renovação do maquinário da cidade de Bom Jesus. Ele tem conseguido muita coisa, tem trabalhado muito, como eu lhe digo, de domingo a domingo, de forma incessante, trabalhando e querendo o bem de Bom Jesus. Eu fico muito satisfeito de ver o Nestor nessa luta. É uma luta pesada, administrar uma cidade não é fácil, a luta dele é muito grande, o desgaste é muito grande, a dedicação é muito grande, você precisa ter muita força para resistir aos diários e constantes problemas que uma administração tem e que chegam à porta dele. Doutor Alcindo, agora partindo para a política em nível de Estado, como é que o senhor analisa esse cenário das eleições de 2022, sendo que a gente já vê o ensaio aí de candidatos representando o atual governador, também candidatos da oposição, liderado aí pelo senador, que hoje é ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Qual é o balanço que o senhor faz hoje, faltando aí em torno de um ano da eleição, mas já começando a se acirrar essa disputa? Eu noto, Nadilson, tem a disputa está, como a gente diz, incipiente, né? Tá começando, né? Há um bloco da situação, né, comandado pelo governador Wellington Dias, que é um bloco muito forte, que está ensaiando apresentar o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, um quadro extremamente qualificado como candidato ao governo. A outra grande liderança da oposição é o ministro Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira. Ele é o grande líder da oposição. A pergunta que se faz a pergunta que a definição que vai precisar ser feita para a gente ter uma clareza do quadro é se o Ciro vai se afastar, né, vai largar o Ministério da Casa Civil para vir disputar a eleição, porque ele é efetivamente o candidato mais forte, né? A força maior da oposição é o nome do Ciro. Se o nome dele for colocado na arena da disputa, a disputa tem um viés. Se o nome dele não tiver, aí a gente tem que rever as chances de quem for, né? Que eu não sei quem exatamente vai, caso o Ciro não seja quem vai ocupar o lugar dele, né? Mas com o Ciro a história é uma, e aí sem ele a gente tem que fazer a reavaliação para ver como são as chances de cada oponente ao bloco do governador Wellington Dias, que se ensaia como candidato Rafael Fonteles, que é secretário de Fazenda, como eu disse, um excelente quadro. Então, ainda há definições a fazer. Os 2 blocos são fortes, os 2 blocos têm sua força, né? O governador Wellington Dias está com a administração muito bem azeitada também, com obras, né? Frutos de empréstimos contraídos e de recursos que o Estado conseguiu obter através dos tais precatórios, né? Conseguiu um equilíbrio, uma saúde financeira muito boa, e o Rafael também, ele foi um bom secretário de Fazenda, equilibrou bastante o Estado. Do outro lado, a oposição com a máquina pública federal, né? O
senador Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira hoje tem um poder muito grande na máquina federal, liberando recursos para as prefeituras com obras e ações. É um estilo muito forte do Ciro esse, trabalhar diretamente com a municipalidade, liberar recursos para os municípios, e ele tem feito isso e, ao que me parece, vai aumentar esse viés aí de trabalho junto à municipalidade, né? Agora, claro que uma coisa é ele ser o candidato, outra coisa é ele não ser o candidato. Essa definição ainda vai ser feita, talvez até abril do próximo ano, e aí a gente vai ter um desenho mais claro das nuances, de como vai se desenhar essa disputa no próximo ano. Mas é uma disputa dura, uma disputa apertada, uma disputa de dois blocos muito fortes, né? A gente espera a definição deles para que a gente possa ter uma clareza no cenário maior. E que sejam realmente planos de governo que venham trazer ideias, projetos inovadores para o nosso estado, que é um estado tão rico, um estado tão forte, mas que precisa também cada vez mais de investimento. Inclusive a nossa região aqui do sul, do estado do Piauí, uma região muito forte, muito produtora, uma região que cresce a cada ano e que precisa mais também do olhar do poder público para a região sul do estado. A gente, como você diz, que tenha plano de governos que sejam factíveis, né? Quando eu, Nestor e a nossa equipe, nós sentamos no período pré-eleitoral para montar o plano de governo, nós montamos um plano de governo que achávamos que, se vencêssemos a eleição, como vencemos, a gente podia realizar. Essa iluminação, essa rodoviária, o investimento em pavimentação e as outras coisas que vão vir, né, para a cidade de Bom Jesus, tudo, as câmeras do projeto Cidade Guardiã, tudo isso aí são coisas que a gente colocou no plano de governo e que a gente olha todo dia lutando para tentar cumprir aquele plano de governo. Eu sempre digo assim, um plano de governo você cumpre, às vezes você cumpre tudo, às vezes você cumpre mais do que o plano prevê, você cumpre coisas que não estavam no plano, como por exemplo esse posto de saúde no residencial Gilson Coelho. O Nestor prometeu resolver o problema de água do residencial Gilson Coelho e fez isso essa semana. Resolveu, entregou um sistema de abastecimento de água digno, água de qualidade. As pessoas saíam de lá para ir para outro local para buscar água, mas agora estão recebendo água em suas casas, né, com muita dignidade, né? Prometeu e fez. Agora a UBS ele não tinha prometido, mas conseguiu. Então, às vezes você faz mais do que promete, às vezes você não consegue atingir aquela meta, né? Tem muitas coisas a serem atingidas ainda e a gente vai lutar, eu com minha força política, o Nestor com a dele também, os nossos parceiros também, para que a gente possa conseguir trazer muitas obras e benfeitorias para a cidade de Bom Jesus, e eu acho que isso é que vai acontecer. A nossa próxima luta, que eu estou lutando junto com a deputada que eu apoiei, que foi a deputada Margarete Coelho, a pedido do Nestor, né? Eu conversei com a Margarete e conversei com o Nestor e combinamos focar na rodoviária, e foi isso que eu fiz na minha conversa com ela, e ela já prontamente já liberou a metade do recurso que a gente precisa, e a gente espera que no próximo ano seja liberada a outra metade e a gente conclua até o próximo ano a rodoviária, a reforma, a reconstrução da rodoviária de Bom Jesus, mais uma obra do nosso plano de governo e de muitas outras que estão por vir. Como você diz, os governos têm que planejar e depois lutar para executar. Nós estamos nessa fase, na fase da execução, e muitas coisas, graças a Deus, estão dando certo. Doutor Alcindor, eu quero aqui agradecer o senhor por nos conceder essa entrevista ao Diário do Gurgueia, parabenizar mais uma vez pela gestão que a gente vê está sendo bem avaliada, desejar também sorte, né? Estão apenas no começo, tem mais 3 anos de gestão mais chão. Frente. Então, que Deus possa abençoar a gestão de vocês, né? Sucesso também na profissão de médico, que é um dom muito importante, no trabalho político também e nos gramados também. Muito obrigado pelo... Os gramados, meu grande adversário chama-se João Filho, o meio de campo, estilo Iniesta, estilo Xavi, marcador e criador, não deixa. Quando eu jogo contra ele, ele não deixa eu jogar porque me marca, me trava, aí eu não mostro meu talento, não. Convidar você, Nadilson, para participar do
nossas peladas aí também. E parabenizar vocês, né? Parabenizar pela esse trabalho, como eu disse no começo, trabalho de vanguarda na comunicação. Já não é mais, a gente já não pode chamar só de rádio, é TV, é rádio, TV, web. Então, são vários modais de comunicação juntos, e fazendo o Jornal Diário do Gurgueia, que eu já tenho ouvido falar, já tinha ouvido falar da forma que vocês, desse novo formato, ouvido falar bem, e estou aqui à disposição como político, como médico, como cidadão, como futebolista, para a gente discutir aí qualquer hora dessas futebol também, que é uma das minhas paixões. É palmeirense? Não, sou flamenguista, rubro-negro, vou torcer contra o Palmeiras dia 27, estamos se preparando, rubro-negro de muitos anos, e espero comemorar mais um título aí. Então, parabenizar vocês e dizer que eu estou à disposição, né, para esse bate-papo. Minha vida é corrida, meu dia a dia como médico é muito pesado, muito puxado, mas eu vou estar sempre à disposição do Jornal Diário do Gurgueia ou de qualquer outro meio de comunicação aqui de Bom Jesus, para que a gente possa discutir assuntos de quaisquer níveis, mas que seja de interesse da nossa cidade, seja na área médica, na área política, ou discussões de outros temas, tá bom? Agradeço a todos, grande abraço, e a quem nos viu e nos ouviu e vai nos ver e nos ouvir, o meu sincero e afetuoso abraço.